Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar de assistência de enfermagem em emergências respiratórias. E para a gente falar de emergências respiratórias, a gente precisa entender, né, como funciona a respiração e sua fisiologia. Bom, a respiração ela é um processo vital, né, para todo ser vivo, aeróbio, né, porque é a partir dela que as células do nosso organismo vão obter o gás oxigênio, né, que elas necessitam para seu metabolismo e automaticamente eliminar o gás carbônico que é proveniente desse processo. Então, a respiração ela é um processo, como eu falei, de troca gasosa entre as células do nosso corpo, o sangue e a atmosfera. Como que essa troca ocorre? Com a chegada do gás carbônico nos nossos tecidos e a eliminação, com a chegada do gás oxigênio, com a chegada do oxigênio aos nossos tecidos e a eliminação do gás carbônico dos tecidos para a atmosfera, né? E quem que faz esse transporte, né? O transporte desses gases o nosso sangue. Então é por meio do nosso sangue que acontece o transporte desses gases. Então, o processo da respiração ele depende da ação de dois sistemas em conjunto, né? Que é o nosso sistema respiratório e o nosso sistema circulatório. A captação do gás oxigênio da atmosfera e eliminação do gás carbônico para a atmosfera são realizadas pelo sistema respiratório. O sistema circulatório, então, ele é responsável pelo transporte e pela troca de gases entre o sistema respiratório e as nossas células. E aí a gente tem a estrutura do nosso sistema respiratório, né? Que a gente tem a nossa porção condutora, que ela é formada por um conjunto de estruturas, né, que vão ser responsáveis por conduzir esse ar da atmosfera até os nossos pulmões, né? E que estrutura ela é essa? Nariz, né? Narina, cavidade nasal, septo nasal, faringe, laringe, epiglote, pregas vocais, traqueia, brônquios e bronquíolos. E aí a gente tem a nossa porção respiratória, né? Qual que seria a nossa porção respiratória? Ela é formada por um conjunto de estruturas responsáveis por realizar essa troca gasosa, né? Os pulmões. E o processo respiratório, então, ele pode ser dividido em três etapas. Quais etapas são essas? A ventilação pulmonar, a respiração pulmonar e a respiração tecidual. Nossa ventilação pulmonar, ela é a etapa em que o ar presente no ambiente pelas cavidades nasais, né, chega até os nossos alvéolos pulmonares e enche os nossos alvéolos e depois retorna para o ambiente. E aí ela vai se dividir entre inspiração e expiração. Então, para que ocorra a expiração, é necessário que a pressão interna dos nossos pulmões se torne menor do que a pressão atmosférica. E a expiração também ocorre por meio dessa mesma diferença de pressão. A pressão interna dos pulmões deve ser maior do que a pressão atmosférica. E aí, qual o caminho percorrido por esse ar? Né? Após a entrada pelas narinas, o ar passa por algumas estruturas até atingir os nossos alvéolos. E que estruturas são essas, né? Nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, pulmões. Então, a ordem, né, do caminho percorrido aí pelo ar é essa. E aí, já dito, né, a parte fisiológica da nossa respiração, a gente tem aí as emergências respiratórias, né? Que são as doenças que afetam o nosso sistema respiratório e podem causar algumas infecções e irritações.
São situações críticas que apresentam uma ameaça imediata à vida e exigem uma intervenção rápida, né? E aí a primeira delas, sobretudo para as crianças, né? Que são bastante acometidas aí por essa emergência respiratória, é a asma. A asma ela é uma doença inflamatória crônica, né, das nossas vias aéreas, que ataca o sistema respiratório e resulta na redução ou até mesmo obstrução do fluxo de ar. Ela vai estar relacionada aí com a interação entre fatores genéticos e ambientais que se manifestam como crises de falta de ar devido ao edema da mucosa brônquica, né, a hiperprodução de muco e a concentração da musculatura lisa das vias aéreas, com consequente diminuição do seu diâmetro, o que provoca aí broncoespasmo. Então a gente tem aí na imagenzinha um pulmão saudável e um pulmão com asma. Observem a diminuição da luz do vaso, né? Na outra imagem a gente tem uma via aérea normal e uma via aérea asmática. Então observem que na via aérea asmática há uma obstrução da via aérea pelo muco, né? Então a asma ela é o estreitamento dos bronquíolos que dificulta aí a passagem de ar, provocando contrações ou broncoespasmos. Quais os sinais e sintomas da asma? A tosse, que pode ou não estar acompanhada de alguma expectoração. Então, a gente tem culturalmente, né, que a tosse seca ela é de origem asmática, né? Ou desculpa, de origem alérgica e a tosse produtiva, né? De origem, digamos assim, não alérgica, né? De origem de afecção de algo relacionado a alguma afecção, infecção pulmonar brônquica, né? E aí observem que no sentido da tosse para a asma, ela pode ou não estar acompanhada de alguma expectoração, até porque a asma, a patologia em si já é por conta do muco acumulado. A gente tem dificuldade respiratória, óbvio, eu não consigo respirar, então eu tenho dor, ardência ou aperto no peito. Sibilância, que é uma alteração na nossa ausculto pulmonar, né? E ela é bem característica da asma. A dispneia e o uso da musculatura acessória. A asma também vai se apresentar em 3 tipos de crise, tá? A crise leve, a crise moderada e a crise grave. Então, o que eu vou ter num paciente que apresente crise leve de asma? Dispneia à marcha. O que é isso? Ao andar, o paciente sente falta de ar. É um paciente que vai estar em bom estado geral, lúcido, orientado em tempo e espaço, tá? Ele tolera a posição de decúbito, posição de quem está deitado. Então é o paciente que ainda consegue realizar algumas atividades em crise. Apresenta um discurso normal, não apresenta habitualmente tiragem respiratória. Ele pode sim apresentar sibilos, mas sua frequência respiratória habitualmente vai estar normal. Então é um paciente que ele não vai apresentar assim tanto sintoma no sentido da falta de ar, tá? Já o paciente de crise moderada, a dispneia dele é ao falar, ele adota uma posição sentado porque a posição do decúbito para ele de deitar já dificulta demais a respiração. Ele procura se comunicar com frases curtas porque ele sente falta de ar ao falar. Ele está consciente, mas ele já está apresentando um pouco de ansiedade, né, por conta de todo o seu quadro. Já começa a ter alterações na respiração, então ele já apresenta tiragem respiratória. A frequência começa a alterar, tá? E ele é um paciente que também vai sibilar. E tem aí a crise grave. O paciente ele apresenta dispneia em repouso. Então, o paciente sem andar e sem falar, ele apresenta dispneia.
e se encontra inclinado para frente, porque é a posição que ele mais sente confortável, né, para poder estar. É um paciente que fica bastante ansioso e agitado por conta dessa dificuldade respiratória, né? Acaba apresentando ansiedade e agitação, apresenta tiragem respiratória, a frequência respiratória ela é superior a 30 incursões por minuto, a frequência cardíaca dele também é superior a 120 batimentos por minuto e ele apresenta sibilos muito evidentes. É um paciente que às vezes você consegue auscultar esses sibilos até na respiração, sem o esteto. E qual o tratamento, né, para essas crises de asma? A asma geralmente ela é tratada com broncodilatador, né, o fenoterol, o atrovente e o sabutamol, geralmente uma gota a cada 2 quilos, chegando à dose máxima de 10 gotas. Corticóides orais, a prednisona, corticóide venoso, a hidrocortisona, nebulização com soro fisiológico e o fenoterol. Lembrando que o fenoterol é o Berotec e a apresentação dele comercial mudou, né? Oxigênio a 6 litros por minuto para fazer de 20 em 20 minutos até 3 doses, que é o que a gente chama de resgate, né? Para tirar o paciente da crise. O que é importante a gente frisar? O tratamento da maneira correta, né? E é o que a gente visualiza bastante nos hospitais, em usos domiciliares também. Essa bombinha, né, como é mostrada aí no videozinho, é uma bombinha que é bastante utilizada em crises asmáticas e que ela existe um tempo correto para a inspiração, né, quando o paciente vai fazer uso, sobretudo em casos de criança, né, que ela é utilizada com espaçador, justamente porque a criança ela não consegue fazer da forma correta de puxar, guardar os 10 segundos, né, sacudir antes, né, puxar, guardar os 10 segundos. Então a gente precisa ter cuidado porque o mau uso da medicação não resolve o problema, então não tira o paciente da crise. É importantíssimo o uso correto da medicação. E quais os cuidados de enfermagem com o paciente com crise asmática? Né? O acesso venoso, o acesso calibroso. Se o paciente estiver na sala de emergência, realizar a monitorização, sinais vitais e observar as alterações dos mesmos, né? E comunicar à equipe. Preparar e administrar os medicamentos conforme a prescrição médica. Organizar materiais de oxigenoterapia se for necessário e de intubação orotraqueal se houver necessidade. E auxiliar, né? Se houver necessidade de oxigenoterapia, avaliar a graduação do O2, tanto para mais como para o desmame. E se houver necessidade de intubação, auxiliar no processo. Aí a gente tem a nossa próxima emergência respiratória, que é o edema agudo de pulmão. Então, o edema agudo de pulmão ele consiste no extravasamento de líquido para o interior dos espaços alveolares. Isso faz com que aconteça uma hipóxia, né, o aumento do trabalho respiratório, diminuição da complacência pulmonar e alteração da relação ventilação-perfusão. E o que causa o edema agudo de pulmão? O edema agudo de pulmão ele pode ser causado de origem cardíaca e de origem não cardíaca. Então a gente tem as causas cardíacas que podem ser o IAM e a ICC, né? E as causas não cardíacas que podem ser choques sépticos, grandes queimados, pneumonia aspirativa, doença de renal, de fígado, politransfusão, radioterapia para algum tumor de tórax. A imagenzinha aí para a gente entender como que funciona o edema agudo de pulmão. Quais os sinais e os sintomas do edema agudo de pulmão? A gente geralmente vivencia que é um paciente que apresenta
uma dispneia de início súbito ou que progride rápido. Então, o paciente não estava sentindo nada e de repente ele fica dispneico, né? Ou é uma dispneia que progride muito rápido. Isso chama atenção. Uma tosse seca ou com expectoração rósea, tá? Essa expectoração rosa ou rosácea, ela é característica do edema agudo de pulmão. Um paciente que fica taquipneico, né? Ele tem sinal de esforço respiratório com tiragem intercostal. Sinais e sintomas de acometimento cardíaco podem estar presentes, como alterações precordiais, dispneia paroxística noturna, ortopneia, edema em membros inferiores, sinais de congestão hepática e estase jugular. Olha a imagenzinha da distensão da veia jugular, que é a estenose de jugular, tá? E aí a gente tem um raio-x de um pulmão normal e um raio-x de um pulmão com edema, para vocês observarem a diferença. O diagnóstico dessa emergência respiratória, ele é essencialmente clínico, né, tendo base na anamnese, exame físico, gasometria arterial, o raio-x, um eletro, cateterismo cardíaco. E como que a gente trata o edema agudo de pulmão? É um paciente que vai precisar de suporte ventilatório com ventilação não invasiva. Então, oxigenoterapia, o paciente vai receber O2 suplementar por máscara facial aberta, com fluxo inicial de 5 a 10 litros por minuto. Uma ventilação não invasiva reduz a pré-carga, a pré e pós-carga, promovendo a melhora da contratilidade do ventrículo esquerdo, né? E ela aumenta a complacência pulmonar, ajudando ali a recrutar os alvéolos pulmonares previamente colabados. Então, resgata esses alvéolos que estavam ali colabados por conta, né, da presença de líquido ali no pulmão, que estava junto, unido, e ajuda com a complacência pulmonar a melhora desses alvéolos. E o tratamento com ventilação não invasiva. A ventilação invasiva ela é indicada na presença de rebaixamento do nível de consciência, no aparecimento de sinais clínicos de fadiga, da musculatura acessória. Eu já falei algumas vezes em relação a isso. Quando o paciente entra em fadiga respiratória, o que é isso? O paciente entra em compensação respiratória. Para poder respirar, chega um momento que o nosso músculo diafragmático ele não consegue mais e ele fadiga, ele cansa. E aí o paciente ele entra em insuficiência respiratória. Então, quando ele entra em insuficiência respiratória, eu preciso partir para uma ventilação invasiva para poder resgatar essa via aérea, essa respiração desse paciente. As formas de ventilação não invasiva, elas aceleram a melhora clínica e gasométrica, né, diminuindo a necessidade de intubação orotraqueal. Então, quanto mais eu consigo intervir de forma não invasiva, eu consigo melhorar o paciente, né, automaticamente a saturação e a gasometria, e diminua a necessidade de um risco aí de intubação. E quais são os métodos não invasivos que a gente tem? A gente tem as cânulas orofaríngeas, né, ou cânulas de Guedel, que elas variam aí do tamanho do 0 ao 5, como vocês podem ver na imagem. Elas não são graduadas, nem fazem alusão à cor. Existem as mesmas cânulas, todas da mesma cor, um verdezinho, né? Existem outras fabricações, então não associem o azul a 0, a preta a 1, a vermelha a 5. Tá? E como vocês podem observar, elas mudam de tamanho, né? A gente tem as cânulas nasofaríngeas, que vão do tamanho 4 até o 8,5 e sofrem aí uma graduação a cada 0,5. Então, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 são mais maleáveis do que as cânulas orofaríngeas, né? Elas são nasofaríngeas, então elas serão
introduzidas aí pelo nariz, tá? E temos a máscara laríngea, que vai do tamanho 1 a tamanho 6. Também são graduadas, né, a cada meio. Todas três podem ser utilizadas por nós profissionais enfermeiros, tá? Todas três nós temos respaldos desde capacitados para a utilização. O tratamento do edema agudo de pulmão, a gente vai utilizar o diurético de alça, que a gente chama, e é o grande aí conhecido, que é a furosemida 20 a 80 mg IV, né, uma venodilatação com diminuição da congestão. Então a gente ouve muito falar que essa medicação ela é utilizada para redução da pressão arterial, mas a grande função dela é a diminuição da congestão, tá? A gente tem o uso também de nitratos, como o isordil, 5 mg sublingual a cada 5 minutos, né? Se a pressão sistólica tiver aí entre 90 milímetros de mercúrio. A gente tem os inotrópicos, que é a dobutamina ou o mirilone, 2 a 20 mg por quilo minuto, né? Que é um inotrópico positivo. A gente tem os opioides, que são mais conhecidos aí, a morfina, de 1 a 4 mg IV em 3 minutos, que ele vai fazer com que o paciente reduza o esforço respiratório, e aí eu consigo diminuir a pós-carga e a ansiedade, né? E temos os vasodilatadores, o niprid e o enalapril. E quais os cuidados de enfermagem com edema agudo de pulmão? Monitorar os sinais vitais, avaliar a circulação periférica, né? Pulsos periféricos, tempo de enchimento capilar, cor e temperatura. Promover cuidados com suporte ventilatório, isso aí vai depender de que tipo de suporte ventilatório eu vou ter que dar para esse paciente. Então, a questão da graduação do O2 para mais ou para menos, né? Um suporte, uma oferta maior, eu preciso estar identificando que o paciente está a 5, 6 litros, mas que não está suprindo para o que ele precisa. Então, eu preciso comunicar à equipe médica, né? Explicar que a gente não está tendo uma oferta satisfatória de oxigênio, e aí ele definir, né? O que será feito, o que será ofertado, de que forma. Assim como para menos, né, que é o desmame. Procurar manter a cabeceira desse paciente elevada a 90 graus, porque facilita a descongestão e a respiração. Instruir o paciente sobre a importância da tomada da medicação e a importância da adesão ao tratamento. Isso é importantíssimo, né? Cautela nas atividades físicas, estimular atividades que demandem um menor gasto energético. E aí, nossa próxima emergência respiratória é a pneumonia, que é um processo inflamatório que envolve as vias aéreas terminais e os alvéolos pulmonares, causados por agentes infecciosos. E aí a gente tem os tipos de pneumonia. A pneumonia comunitária, que ela ocorre em pacientes fora do ambiente hospitalar, né? Ela é grave. A pneumonia atípica, causada pelo agente etiológico menos prevalente, né? O Mycoplasma pneumoniae. A gente tem a pneumonia hospitalar, que ocorre em 48 horas ou mais após internação, e ela está relacionada aí à assistência, né? Temos a pneumonia aspirativa, que ocorre por inalação de substâncias tóxicas relacionadas também à assistência. E aí a gente tem os fatores de risco para a pneumonia. Quais são eles? Idade, né? Atinge principalmente crianças e idosos. Observem que são os extremos. E aí a gente tem pneumonias específicas, né, para esses extremos, com a maior incidência. O estilo de vida, né, tabagismo, etilismo, desnutrição. Temos também como fatores de risco os fatores ambientais, então a exposição a poluentes, substâncias irritantes para as vias respiratórias provocam a pneumonia, podem provocar, né, a pneumonia. E doenças crônicas como DPOC, neoplasias. Quais os sinais e sintomas da pneumonia? Uma tosse produtiva,
dispneia, febre, né? Leucocitose persistente, prostração, uso de musculatura acessória na respiração, presença de sibilos ou roncos na ausculta pulmonar, ficou com rinho aí, na ausculta pulmonar. Então, o paciente com pneumonia, ele fica bem prostrado, né? Seu hemograma vai apresentar uma leucocitose importante. Outro fator decisivo aí no diagnóstico, quando ele é de origem apenas clínica, é a febre, né? A febre ela se apresenta e de uma forma persistente, e a tosse produtiva também. Como que a gente trata a pneumonia? A gente tem um antibiótico, né? Então, uma antibiótico terapia imediata e um medicamento para os sintomáticos. Quais são os sintomáticos? Febre, dor, né? Aí a gente trata de forma sintomática, que a gente chama, a gente trata os sintomas, né? O que é muito importante no tratamento da pneumonia, a hidratação e uma nutrição adequada para fazer com que o nosso organismo nos ajude a reagir ao patógeno, né? Oxigenoterapia se necessária e ventilação mecânica se necessária. Nossa, tem pacientes que precisam de ventilação mecânica na pneumonia, sim. Infelizmente, às vezes, principalmente o idoso, ele evolui a ponto de necessitar de uma via aérea invasiva por conta do quadro da pneumonia. Quais os cuidados de enfermagem com esse paciente? Verificar sinais vitais e comunicar alterações, realizar a punção venosa calibrosa, preparar e administrar esses medicamentos, assistência na oxigenoterapia se necessário, e os cuidados de enfermagem para evitar o agravo dessa pneumonia. A palavra enfermagem ficou errada aí, pessoal, vou fazer a alteração. Os cuidados de enfermagem para evitar o agravo dessa pneumonia. Manter a cabeceira elevada a 45 graus, se não houver contraindicação por algum motivo, importante frisar isso. Realizar a ausculta da posição das sondas antes de medicar ou passar dieta. É sempre muito importante, quando o paciente está em uso de sonda, eu realizar o teste, né, para ver se de fato a sonda está no local correto, porque senão eu posso acabar provocando aí uma piora do quadro ou evolução para uma pneumonia aspirativa, por exemplo. Realizar a higiene oral em pacientes que necessitam, né? E realizar a aspiração das vias aéreas superiores também, se houver necessidade. A gente tem agora a doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC exacerbada, né? É um espectro de doença que inclui a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. Então, quando eu tenho uma bronquite associada com enfisema, eu tenho uma DPOC instalada ali. A bronquite são as inflamações dos brônquios, canais que vão conduzir o ar, né, inalatório até os alvéolos, e ela vai se dividir em aguda e crônica. E o enfisema pulmonar, destruição irreversível dos septos alveolares devido à inflamação recorrente. O que causa? O que causa a bronquite aguda? Vírus e gripes e resfriados, né? E a bronquite crônica, o uso de tabaco em exceção, poluição do ar, poeira, inalação de gás tóxico, fogão a lenha, muito tempo, né? Processos alérgicos. E o enfisema pulmonar, a principal causa é o tabagismo, uso de tabaco em excesso e processos repetitivos de bronquite. E quais os sinais e sintomas na crise emergencial da bronquite? É tosse secretiva, ronco e chiado no peito, dispneia ou fadiga, né? Episódios de febres altas, a dor torácica e dificuldade ao se manter em decúbito dorsal, tá? O enfisema pulmonar, tosse seca com ou com secreção, a dispneia, respiração ofegante, e aí o paciente precisa usar musculatura acessória, vai apresentar sibilo e cianose periférica. E o tratamento na crise emergencial, ele é feito com broncodilatadores, oxigenoterapia, medicações sintomáticas, se febre, ventilação não invasiva, compressão, né, com CPAP,
e a ventilação invasiva se houver necessidade. E os cuidados de enfermagem para esse paciente, para essa emergência. Monitorar, verificar os sinais e sintomas e comunicar se alterar, né? Preparar e administrar medicamento prescrito, realizar a punção venosa periférica calibrosa, auxiliar na oxigenoterapia, auxiliar em suas intercorrências, como a PCR, como a parada cardiorrespiratória, atentar-se para os sinais de alarme neurológico, né? Perda de consciência ou agitação. Então, quando eu tenho um paciente que possui asma, edema agudo pulmonar, pneumonia, DPOC exacerbada e outras patologias, eu tenho um risco de que esse paciente evolua, né, e entre em insuficiência respiratória. E o que é a insuficiência respiratória? Ela vai ocorrer quando o sistema respiratório ele já não consegue oxigenar o corpo e eliminar o gás carbônico da maneira adequada. E aí eu vou ter uma insuficiência respiratória que pode ser aguda, que é a de maior mortalidade, ou eu vou ter uma insuficiência respiratória crônica. Lembrando, como eu já expliquei, que as doenças crônicas também podem se agudizar, tá? E aí, como eu faço com essa doença, com essa insuficiência respiratória aguda? Ela pode ser causada por várias doenças, né, de diferentes naturezas, como eu falei. Por algum motivo, interfere-se na troca de gases entre o ar e o sangue. Doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, edema agudo de pulmão, doenças do sistema nervoso, como TCE, tumores cranianos, que agem ali no sistema nervoso central e deprimem o nosso sistema respiratório. E substâncias depressivas, né, como o uso de álcool, drogas e alguns medicamentos também que deprimem o nosso sistema nervoso respiratório. E os sinais e sintomas da insuficiência respiratória: dispneia, taquipneia, taquicardia, cianose central, né? O que é a cianose central? O paciente apresenta ali uma cianose bem definida, que a gente observa bastante nos lábios e ao redor dos lábios, tá? Fica bem roxinho. Vertigem, né? Por falta de oxigênio. Uso da musculatura acessória para respirar, sibilos e roncos. Esse paciente ele pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Como que eu trato a insuficiência respiratória aguda? Eu preciso tratar com oxigenoterapia. E aí, quando eu falo de oxigenoterapia, eu tenho a cânula nasal, a máscara de Venturi, a máscara facial de aerosol e a máscara facial com reservatório. O catéter nasal, ele pode ser tipo pronga ou tipo óculos. O que é o tipo óculos? Aquele que parece um óculosinho mesmo, que se encaixa atrás da orelhinha. E o tipo pronga, aquele que tem a mangueirinha, que é o mais comum, que a gente usa bastante. É um sistema utilizado em pacientes com desconforto respiratório ou distúrbio de oxigenação, mínimos ou ausentes, né? Ele fornece para o paciente até 44% de oxigênio em 6 litros por minuto. Então, o meu limite de oferta de O2 para um paciente com catéter nasal é de até 6 litros por minuto. E aí eu deixo uma observação. Para cada litro de aumento de fluxo de oxigênio, eu tenho um acréscimo na FiO2 de aproximadamente 4%. Então, quando eu oferto 1 litro de oxigênio, eu estou ofertando 21 a 24%, porque que eu conto a partir de 21%, que a nossa função expiradora é a partir daí, inspiradora e expiradora é a partir daí. Então, a cada aumento de litro de oxigênio, eu aumento em 4%, eu acrescento em 4% a FO2, tá? E aí eu tenho também as mudanças e alterações no catéter, como vocês podem ver, do adulto para o infantil neonato, calibrezinho, né, daquela parte do catéter do silicone que vai nas narinas. A máscara de Venturi, ela é utilizada em pacientes que não necessitam de grandes concentrações de FO2, em especial os retentores de CO2, né? As máscaras de Venturi as máscaras de Venturi podem controlar de modo preciso as concentrações de oxigênio inspirado. Então, essas concentrações elas podem ser ajustadas para
A gente tem os diluidores, né? Esses diluidores, eles são graduados por cor, então sim, vocês podem analisar nessa situação pela cor. Então, o diluidor azul, eu oferto um FO2 de 24%. O amarelo, eu oferto um FO2 de 28%. O branco, de 31%. O verde, de 35%. O vermelho, de 40%. E o laranja, de 50%. Então, a minha função máxima de FO2 que eu consigo ofertar para um paciente utilizando a máscara de Venturi é de 50%, tá? E aí, em que variação que eu consigo utilizar a máscara de Venturi? Então, eu consigo utilizar aí a máscara de Venturi no mínimo com 4 litros de oxigênio minuto até 12 litros de oxigênio minuto. A máscara facial de macronebulização, ela deve ser utilizada em pacientes que requerem concentrações mais elevadas de O2. Esse sistema ele fornece uma concentração de oxigênio em torno de 40% a 60%, né? Ela vai variar aí de 6 a 10 litros por minuto de fluxo. Esse O2 ele é fornecido em forma de macronebulização, então ele vai garantir uma alta concentração de O2 e fluidificação da secreção, e é um dispositivo muito utilizado após extubação. Então, quando a gente extuba o paciente, é um dispositivo de oxigenoterapia bastante utilizado, justamente por ofertar de forma alta, né, de forma grande, uma macronebulização e fluidificar essa secreção, que é um paciente que estava em uso de tubo e após ser extubado é um dispositivo bastante usado. E a gente tem a máscara facial com reservatório de O2, né, que a gente conhece aí como máscara não reinalante, como máscara de alto fluxo, como MAF, tá? Ela se constitui de um sistema fechado, né? Uma máscara e reservatório, onde ele é preenchido por um fluxo constante de O2, com FO2 acima de 60%. Para cada aumento de litro minuto de fluxo, ele é superior a 6 litros minuto. Então, a concentração de oxigênio ela vai aumentar aproximadamente a cada litro de 10%. O nosso próximo tratamento é a via aérea invasiva, que é um método de suporte respiratório que vai utilizar uma via artificial com tubo endotraqueal para substituir a respiração espontânea. E aí a gente tem os tipos de via aérea invasivas, que é o tubo orotraqueal, o tubo nasotraqueal e a via aérea cirúrgica, né, como a cricotireoidostomia ou a traqueostomia. O tubo orotraqueal é um dispositivo médico que é inserido na traqueia, tá, do paciente para garantir uma via aérea desobstruída e permitir a ventilação mecânica. Então, o tubo orotraqueal ele é utilizado quando o paciente precisa de respiração artificial. É uma forma que vai garantir uma via aérea definitiva, principalmente o paciente que não está estável, ele está instável. A intubação orotraqueal ela é feita pela boca, laringe e traqueia nessa ordem, né? Utiliza também o auxílio do laringo para isso, e ela pode ser mantida aí por um longo período de prazo, né? A duração do tubo orotraqueal ele varia de acordo com o caso clínico e é considerada de longo prazo quando ela dura mais de 48 horas. Então eu tenho essa versatilidade e vantagem na intubação orotraqueal. Já a intubação nasotraqueal, o tubo ele é um dispositivo médico que é inserido no nariz do paciente à chegada da traqueia, tá? E eu não consigo manter essa via aérea por mais de 48 horas. Temos também a cricotireoidostomia. A gente vai fazer ali na região cricoide do paciente uma abertura, também conhecida como crico. É um procedimento cirúrgico que consiste em criar uma abertura na membrana cricotireoide e inserir um tubo que vai até a traqueia. É uma das principais opções de via aérea cirúrgica em situação de emergência, quando a intubação endotraqueal ela não é possível ou ela é contraindicada por algum motivo.
E a traqueostomia, né, que é um procedimento também cirúrgico, que cria uma abertura na traqueia, que vai permitir a passagem de ar entre os pulmões e o ambiente externo. Ela é indicada quando a pessoa não consegue respirar de forma natural pelas vias superiores. Então, a gente tem aí a versatilidade da traqueostomia, que existem os tipos de cânula, né? A gente tem as cânulas de metal e as cânulas de PVC. Então, geralmente, o paciente que usa uma cânula de PVC, ele vai desmamando em tamanhos, em números, até chegar a uma numeração menor e passar para a cânula de metal, até realizar, né, um trabalho aí para ser decanulado, que a gente chama, né? E a gente tem também um tratamento farmacológico, né, com os broncodilatadores, que vão ajudar aí esse paciente que está com insuficiência, a melhora da troca gasosa e também, se houver congestão, também melhora. Então, o tratamento do paciente com insuficiência respiratória aguda, ele vai depender da causa dessa insuficiência e os cuidados de enfermagem desse paciente. Manter a cabeceira elevada, monitorar os sinais vitais, realizar essa oxigenoterapia conforme prescrição, preparar os materiais e auxiliar na intubação se houver necessidade, e auxiliar a intercorrência se também houver necessidade. Aí a gente tem também a nossa próxima emergência respiratória, que é o pneumotórax. O que é o pneumotórax? É a presença de ar na cavidade pleural, que pode ser provocada por um trauma ou pelo aumento da pressão dentro dos pulmões. Quando ele é traumático, ele pode ser advindo de um trauma aberto ou fechado, ou espontâneo primário secundário. Os traumáticos, eles são presentes em 15 a 50% dos pacientes com trauma torácico, e aí a gente tem uma variedade de trauma no nosso tórax, né? E geralmente ele advém da fratura do arco costal, impacto sobre a vítima de inspiração completa com a glote fechada. Então, a depender do momento do trauma, em que momento da respiração esse paciente estava. Tiro, né? Facada, arma branca também pode provocar. E o pneumotórax aberto. É uma situação em que há perda de substância na parede torácica, comunicando com o meio externo e a cavidade pleural. E esse diagnóstico, ele é apenas pela inspeção, observando se há lesão na parede torácica e ouvindo-se o ruído do ar entrando e saindo pelo orifício torácico, conforme a inspiração e expiração. Quando isso ocorre, a gente precisa realizar o curativo de 3 pontos, né? Porque eu preciso evitar, né, esse acúmulo de ar nessa cavidade. Então, por isso eu preciso realizar esse curativo e deixar de fato aí uma ponta aberta. A gente tem também o pneumotórax hipertensivo, que ele é uma lesão grave, que põe em risco imediato a vida do paciente, por isso deve ser tratada como uma coisa de extrema urgência. Quando ocorre um vazamento de ar para o espaço pleural, por um sistema de válvula unidirecional, e geralmente também provocada por uma fratura do arco costal. O sistema de válvula faz com que o ar entre para a cavidade torácica sem que ele consiga de alguma forma sair. E aí o pulmão ele colapsa, né? Eu tenho um colapso pulmonar do lado que isso foi afetado. Esse diagnóstico ele é caracterizado por uma dispneia intensa, taquicardia, hipotensão, desvio da traqueia, ausência de murmúrio vesicular unilateral na ausculta, distensão de veia de pescoço, a estase jugular, a hipersonoridade, o desvio do ictus e cianose com uma manifestação tardia. O pneumotórax hipertensivo, ele exige, né, uma ação imediata ou uma descompressão imediata e é tratado inicialmente pela rápida inserção de uma agulha no segundo ou no terceiro posicionamento ali da linha hemiclavicular do hemotórax afetado, como vocês podem observar, ou uma drenagem torácica. Se vocês observarem na imagem, você vai ver
que foi utilizado aí um catéter, né? Catéter mesmo. Geralmente, para se fazer isso, a gente usa o gel 14 por conta do calibre, para a gente conseguir realizar a descompressão da forma eficaz. Temos também o hemotórax, que ele ocorre quando a gente acumula mais de 1.500 ml de sangue na cavidade torácica. Ele é ocasionado mais frequentemente por uma lesão da artéria intercostal ou laceração, né, do parênquima pulmonar, que são lesões em vasos de base e lesão cardíaca. O hematórax ele é assintomático até que a gente consiga identificar que o paciente começa a entrar em choque, né? Porque o paciente, até que ele perca a capacidade de compensação, né? A gente vai achar que não vai entender o que está acontecendo. Quando ele perde essa capacidade de compensação, ele vai entrar em choque e aí provavelmente vai ser investigado para onde que ele está perdendo sangue ou fluido até chegar ao hemotórax. Se esse paciente estiver apresentando alguma alteração torácica, talvez se chegue no diagnóstico com uma maior facilidade, mas não é comum. Seu diagnóstico ele pode ser dado pela diminuição da expansibilidade torácica, né? Dispneia, diminuição ou ausência de murmúrio vesicular, ou pela maciez ou submaciez da base pulmonar e percussão. Então, se você estiver fazendo um exame físico contínuo nesse paciente, que também não é a nossa realidade, possa ser que também agilize o processo diagnóstico. Aí a gente tem uma imagenzinha do hemotórax. Como que a gente trata o hemotórax? Precisa repor volume, porque o paciente está perdendo um líquido, sangue, com hemotransfusão. Precisa descomprimir, ou descomprimir com dreno, ou descomprimir fazendo a descompressão, como eu mostrei na forma anterior. E quais os cuidados que eu vou ter com esse paciente? Um paciente que eu vou precisar realizar aspiração, deixar ele sempre na posição de Fowler, com as pernas e pés mais baixos que o resto do corpo. Observar sudorese, sinais como sudorese, náusea e vômito, são sinais também de choque. Oxigenação, eu tenho que administrar o O2 a 100% por meio de máscara facial. Esse paciente está muito comprometido pulmonarmente, né? Controlar os sinais vitais, dar de fato um apoio psicológico, a administração de medicamentos solicitados pelo médico. Tá? Muito obrigado, agradeço a todos, né, por mais essa oportunidade e até a próxima.